Após confissão de menor, homem é preso por abuso sexual e mãe do garoto por abandono de incapaz. Polícia recupera Fiat Uno roubado em Catalão. Rua Joaquim Barbosa recebe novas mudanças no trânsito. E no esporte, você confere o resultado da rodada que marcou o final de semana pelos campeonatos locais. É agora no Notícia da Gente. Toda vez que se ouve falar sobre estupro e violência sexual, o assunto causa revolta e indignação. Agora você vai ver mais um caso assim que aconteceu aqui em Araguari, no bairro São Sebastião. Dessa vez, depois que um garoto de 11 anos confessou sofrer abuso à polícia, um homem e a própria mãe do garoto acabaram presos. Veja na reportagem. Sexta-feira de manhã, bairro São Sebastião. Este homem de 43 anos, José Eurípedes Avansolim da Silva, vulgo Branco, é indivíduo conhecido da polícia, uma vez que a casa dele é tida como ponto de droga. A polícia também já suspeitava que este mesmo homem aliciava e abusava de crianças, inclusive da própria filha, que não foi localizada. E após entrar na casa, os militares encontraram o garoto de 11 anos dormindo. Ao redor estavam objetos, revistas pornográficas. Segundo contou o menino à polícia, esta não foi a primeira vez que aconteceu. Ele sofria o abuso sexual em troca de drogas. Hoje a situação foi o seguinte, foi inusitada. Um menor lá dormindo e próximo a ele uma revista pornográfica. E em conversa com esse menor, ele confessou que estava praticando sexo oral com esse senhor. Então foi onde que o tático móvel, né, na situação, não pôde deixar de fazer nada, porque é um crime contra a criança, né, e os direitos dessa criança sendo violados. Existe aí a filha desse senhor também, existe uma suspeita sobre os dois em um caso parecido. Como que deve ficar essa situação? Sim, nós vamos passar essa situação para a Polícia Civil e para a Delegacia, né, da criança e do adolescente, para que seja investigado. Porque todas as vezes, já aconteceu várias vezes do tático móvel abordar lá, essa criança está lá, essa menina dele, que é menor, e já foi pedido para ela não comparecer nesse local, porque esse local é ponto de tráfico, né? E ela tem ido. E ele, como pai, ele ainda pede, o que eu faço para mim ter a visita da minha filha? Eu, inclusive, já foi falado para ele mudar de vida, mas ele não quer. Essa criança, esse garoto que denunciou aí, que confirmou esse caso aí de abuso sexual, não foi a primeira vez que aconteceu. Há suspeita de que outras ocasiões também vinham acontecendo esse crime. Sim, e igual eu já havia falado, o irmão ficou lá 15 dias, nós não localizamos o irmão, eu só relatei o fato no boletim, né, e crê-se que ele cometeu a mesma coisa com o menor. Inclusive, esse outro menor que está sendo entregue ao Conselho Tutelar, deve ter ido para lá porque o irmão falou como que era. E a troco da droga, né, o usuário, ele faz qualquer coisa. Então, eles alegaram isso. Eles praticavam aí o ato sexual em troca da droga. São menores que consomem a droga. Sim, e também a troco do leite. No mínimo, eu não sei qual a situação da casa, deve passar falta de alimentos em casa, né? Então eu não sei essa situação, mas com certeza sim. Apesar do garoto ter contado detalhes à polícia, José Eurípedes, o Branco, que já possui passagem por furto, negou o crime. Ó, o negócio é o seguinte, eu falei para a senhora, isso não existe e nunca teve isso, graças a Deus, só pode olhar meu procedimento. Eu caí com 5,5, nunca tive negócio de taradice comigo, graças a Deus eu tenho filha. Eu falei para esses meninos, vai embora que vocês vão arrumar problema para mim. E como arrumou problema para mim? Se ele está falando isso é mentira dele, porque eu nunca tive, graças a Deus, nunca tive problema com nada.
Eu não sou tarado, graças a Deus, eu sou gente, eu tenho filha. Pergunta a minha filha para você ver. Olha meus processos para você ver, só tem alguma coisa de 203 lá. Graças a Deus não faço isso e tem raiva de quem faz. Só que é o seguinte, lá em casa é ponto de droga, ele usa a droga, o irmão dele vai lá para usar a droga. É onde foi que eles me fez uma casinha. Aí ele tá falando, mentindo para mim, mentindo que eu fiz isso com ele. Então se ele tá fazendo isso, por que ele não vai lá e faz o corpo de elite dele? Faz o corpo de elite se tem alguma coisa dele lá. Minha, se eu agarrei ele, qualquer coisa. Até, inclusive, o povo falando, assim, manda esse menino embora da sua casa, que você vai segurar uma situação de menor. E o que deu, entendeu? Estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz e uma coisa que está mentindo para mim. Então, se o senhor já previa isso, por que o senhor não acionou a família, conselho tutelar, a polícia? Mas não adianta, mais que eu sonei, não adianta. Não adianta, só se eu batesse nele e mandasse ele embora de casa. Não adianta fazer um trem desse. A mãe desse, como está vendo aí, a mãe dele não tem nem controle dos filhos. A mãe dele não tem nem controle dos filhos. Eles fizeram uma armadilha para mim, entendeu? Mas Deus é justo. Eu tomei um pau, mas Deus é justo. Eu sei, eu não tenho nada. Meu peito tá doendo, certo? Tô tudo quebrado. E agora vai acontecer o quê? Uai, eu não sei, vou esperar a justiça de Deus, né? Porque é da terra aqui, é meia faia. Fazer o quê? A mãe do garoto, de 11 anos, também acabou presa, segundo a polícia, por abandono de incapaz, uma vez que o menino já nem a escola estava frequentando. Chorando muito, ela não quis gravar a entrevista e, por envolver um menor de idade, o Conselho Tutelar foi acionado. Neste caso aqui em tela, nós vamos estar encaminhando as crianças, para um parente mais próximo, responsável, que tem condições de recebê-las, tendo em vista que a mãe foi presa por crime de abandono moral, material, intelectual, tendo em vista que ela deixa as crianças na rua, como se diz, ainda deixou acontecer esses fatos, e que me parece que ainda era de conhecimento dela. Então, a partir do momento que vai para esse familiar próximo, nós vamos estar acompanhando. As duas crianças que são menores vão ser encaminhadas ao CAD, porque são usuárias de drogas. E nós vamos estar acompanhando, porque eles estão fora da escola também, então vão ser inseridas novamente à instituição de ensino. E nós vamos estar acompanhando nesse sentido, encaminhar para o CREAS, o CREAS está fazendo todo um trabalho para essas crianças poderem retornar ao lar, junto da mãe. É esse o nosso acompanhamento. Diante da situação, a polícia mais uma vez reforça o pedido para que a comunidade possa ajudar no trabalho da PM, denunciando. O sigilo é resguardado. Bom, eu queria pedir à população que denuncie. Vê algum fato atípico, tá estranho, gente, denuncie. O 181 é denúncia anônima, o seu nome não aparece, então denuncie, gente. O que a gente não quer pra gente, a gente não tem que querer para ninguém. Isso, em nome da Polícia Militar, a gente pede isso. Porque a população, os bons serviços que é feito, é graças à denúncia da população. Então a gente pede, denuncie. Durante o período em que a polícia registrava o boletim de ocorrência desse caso de abuso sexual, outra guarnição de militares estava no mesmo ponto de redes, registrando outra situação. É que um carro roubado em Catalão foi recuperado aqui em Araguari e devolvido ao proprietário. Primeiramente, os militares localizaram vários documentos e cartões de bancos próximo à passarela do bairro Independência. E como a polícia do estado de Goiás já havia comunicado o roubo e repassado todos os detalhes e características do Fiat Uno, placa de Catalão, a polícia militar aqui em Araguari já estava atenta. Após realizar patrulhamento pelo bairro, avistaram o veículo estacionado na porta de uma residência, onde 2 homens que retiravam as rodas do carro se assustaram com a presença da polícia. A gente recebeu uma mensagem circular via Copom que havia sido furtado um Fiat Uno de cor branca, ele não passou a placa do veículo, e que havia sido localizado alguns documentos da vítima próximo à passarela que dá acesso ao bairro Independência e bairro São Sebastião. Então a gente, com esses dados, a gente concentrou o policiamento, o rastreamento próximo ao bairro Independência e conseguimos lograr êxito em achar no final da Rua 11, a antiga Rua 11, o veículo. E o autor André e o seu sobrinho estavam desmontando o veículo, já tirando as rodas dele. E a essas pessoas foi dada voz de prisão, o que acontece? A gente vai conduzir todo mundo e apresentar na delegacia para ser esclarecidos os fatos junto ao delegado de polícia.
Eles alegam ali que estavam, um terceiro indivíduo estava querendo vender as rodas do veículo para eles. Como que é essa situação? Conforme ele alegou, foi o mesmo que nos alegou, que tinha um cidadão que chegou na casa dele com o veículo e ofereceu para ele as rodas do veículo. Então ele ia dar R$200 nas rodas, ele já tinha começado a desmontar as rodas do veículo, tirar as rodas do veículo. Porém a situação é muito estranha, que os documentação foram encontrados jogados no mato próximo à residência dele. Então a situação está muito estranha. Então vai ser esclarecido junto à Polícia Civil, a gente está encaminhando o BO para a Polícia Civil. O carro foi recuperado, a vítima está acompanhando a ocorrência. Ele foi furtado por volta das 18 horas da data de ontem, na cidade de Catalão. E a gente conseguiu recuperar ele por volta das 10 horas de hoje. E estamos entregando a ocorrência juntamente com o material que foi recuperado para a Polícia Civil. Essa suposta terceira pessoa, a Polícia Militar chegou a realizar algum rastreamento na tentativa de localizar? A gente não mede esforço para elucidar o caso, então a gente fez rastreamento pelo bairro Independência, bairro São Sebastião e Santa Terezinha, juntamente com os dois outros autores, porém sem êxito. Então, mas a gente já com a gama de serviços que a gente acha muito estranho, a gente não pode acusar nem falar que foi ele, mas ele está praticando um crime de receptação e ao pegar esse carro, o carro está na porta da casa dele, e tirar as rodas do carro. Então ele praticou um crime de receptação e o delegado vai elucidar a situação. A investigação é por parte da Polícia Civil, a gente já está entregando a ocorrência, já encerrando o BO. Assim que o veículo foi localizado, a polícia comunicou o proprietário em Catalão que veio até a cidade de Araguari buscar o carro. O dono não quis gravar entrevista, mas o amigo que estava com ele no dia do roubo e que inclusive teve os documentos levados junto ao Fiat Uno, contou como aconteceu. Olha, lá tem uma feira às quinta-feiras que é costume da gente ir para essa feira. Então a gente parou o carro no mesmo local como sempre e fomos até a feira. E sentamos lá um pouquinho, quando retornamos não achamos o carro mais. Isso foi ontem, às 18 horas da tarde de ontem. E hoje, graças a Deus, já achamos o carro aqui em Araguari, Minas. E quanto tempo durou essa ação? E quanto tempo vocês chegaram a ficar na feira? O carro estava fechado? Tinha alarme? O carro estava fechado, não tinha alarme, sabe? Ficamos mais ou menos umas 2 a 3 horas na feira. Quando a gente retornou, não encontramos o carro onde a gente tinha parado. E aí acionamos a Polícia Militar de Catalão. Nos deu muita força e a de Araguari mais ainda. Então foi ótimo. E agora com os documentos recuperados. Isso, graças a Deus. Segunda-feira clara, parcialmente nublada, sem possibilidade de chuva. Veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades da região. Em Araguari, a temperatura varia de 16 a 29 graus. Em Uberlândia, a mínima prevista é de 18 e em Patos de Minas, a máxima não passa de 31 graus. Já estão valendo desde o final de semana as novas mudanças realizadas no trânsito da Rua Joaquim Barbosa. Depois de instalar uma espécie de barra, logo após o trevo na entrada da cidade, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes fez novos estudos e pesquisas de opinião pública e implantou uma nova medida que colocou fim à entrada pela Rua Joaquim Barbosa, onde havia apenas um trecho de aproximadamente 150 metros de mão dupla até o acesso pela Rua Coromandel, no bairro Amorim. No lugar da barra que impedia o acesso de veículos pesados, foram instalados blocos de concreto. De acordo com o secretário titular da pasta, Vanderlei Barroso, com o bloqueio da entrada, a Rua Joaquim Barbosa passa a ter sentido único de ponta a ponta, sendo apenas saída para Uberlândia. E com isso, o fluxo de veículos passa para a Rua Vereador Geraldo Teodoro, que será a principal via de entrada para a cidade. Além disso, por ser uma rua larga, os motoristas têm ainda uma segunda opção, que é passando pela Rua Padre Nicásio, também no bairro Amorim.
No próximo bloco, as oportunidades de emprego para esta segunda-feira. E no esporte, você confere o resultado da rodada que marcou o final de semana pelos campeonatos locais. Não saia daí, eu volto já já. Cuide da sua beleza interior, porque da exterior nós cuidamos para você. Conforto, tecnologia, profissionais qualificados e atendimento especializado. Venha fazer uma avaliação adaptada às suas necessidades. Tratamento corporal e facial completos. Bem-estar, harmonia e sofisticação ao seu alcance. Faça-nos uma visita e veja também as novidades na Boutique Espaço Fama. As últimas tendências da moda em roupas, bolsas e acessórios. Clínica de Estética e Boutique Espaço Fama, porque aqui você é a nossa celebridade. Você merece cuidados especiais. Manicure, pedicure, escova, penteados, alisamento, coloração, corte, hidratação, maquiagem e sobrancelhas. Satisfação, conforto e bem-estar. Márcio Cabeleireiros, a beleza vista nos detalhes. Rua Natal Mujali, número 85, Centro. Telefone 3242-2752. Procurando por uma oportunidade no mercado de trabalho? Segunda-feira, início de semana, e o Cine em Araguari está com várias vagas em aberto. Veja algumas das disponibilidades. Técnico de enfermagem, farmacêutico, pizzaiolo, montador de calçados, motoboy, técnico em segurança do trabalho, manobrista, auxiliar contábil, motorista de automóveis, ajudante de cozinha, salgadeira e pedreiro de acabamento. Para participar do processo de direcionamento de vagas, é preciso comparecer no Cine com documentos pessoais e a carteira de trabalho em mãos. O endereço é Rua Virgílio de Melo Franco, 261, ao lado do ginásio do ATC, no centro da cidade. Agora o assunto é esporte. O repórter João Carlos traz o resultado da rodada do final de semana e a classificação das equipes pelos campeonatos locais. É com você, João Carlos. Esporte da Gente. Oferecimento Pé Menor Calçados e Confecções. Apoio Clima, Clínica de Imagem. Estilos Buffet, o buffet mais completo da cidade. Olá, Fabrini, estamos de volta com o Esporte da Gente. A gente aproveita para desejar aí a todos uma ótima semana. Estamos iniciando nesta segunda-feira e vamos conferir comigo os resultados dos campeonatos organizados pela Liga Araguarina de Futebol. Campeonato Amador da Primeira Divisão, a 9ª rodada aconteceu ontem e a equipe do Contenda foi vencida pela equipe do Novo Horizonte por 1-0. A equipe do Xodó Pé Menor venceu de virada 2-1 a equipe do Operário Esporte Clube. O Flamengo venceu o Resgate por 2-0. O Flamante empatou com o Mauá Esporte Clube em 0-0. O Grêmio acabou sendo vencido pela equipe do União. Venceu de virada União 2-1. Amanhece Esporte Clube 2, Diamante 0. Vamos conferir comigo agora a classificação do Campeonato Amador da Primeira Divisão, após a realização da 9ª rodada que aconteceu ontem. União segue em primeiro com 21 pontos. Em segundo lugar, a equipe do Flamante com 18. Em terceiro, Contenda, 16 pontos. Em quarto, Novo Horizonte com 15. Em quinto, Grêmio, 14 pontos. Em sexto, o Amanhece, também 14 pontos, mas perde no número de gols marcados. Em sétimo, a equipe do Xodó, 12 pontos. Em oitavo, o Mauá, com 11 pontos. Em nono, Diamante,
10 pontos ganhos. Em 10º, Flamengo com 9. E em 11º, o Resgate com 6. E em 12º, o Operário com 4 pontos. E, lamentavelmente, o Operário já está na 2ª divisão de amadores da próxima temporada. Então tá aí a classificação do Campeonato Amador da 1ª Divisão. Por falar em classificação, vai afunilando o Campeonato Brasileiro. Nós tivemos aí, inclusive, mandar um abraço aí para os flamenguistas, né? Estão de cabeça inchadas, acabaram aí levando uma traulitada da equipe do Corinthians, né? Se bem que eu não posso falar muita coisa não, hein? Tem que ficar quietinho na minha, porque o Vasco também passou vergonha no final de semana. Mas são coisas do futebol, isso acontece, né? Agora é procurar buscar uma reabilitação na próxima rodada, tanto a equipe do Vasco como também a equipe do Flamengo. As equipes cariocas não vêm muito bem no Campeonato Brasileiro, a não ser a equipe do Botafogo, que está salvando um pouquinho os cariocas, hein? Eu quero lembrar você que a Pé Menor Calçados e Confecções tem para você os melhores atendimentos e os produtos de melhor qualidade, viu? Chamo você agora para conferir comigo no VT as grandes ofertas e ainda as qualidades dos produtos. Confira comigo. A Pé Menor Calçados, há vários anos atendendo você e sua família em Araguari, agora está ainda mais completa. Do infantil à moda jovem e adulto, a Pé Menor oferece ainda mais comodidade com a linha de confecções. Venha conferir a variedade e qualidade dos nossos produtos. Trabalhamos com crediário próprio. Faça-nos uma visita. Rui Barbosa, 126 no centro. Telefone 3241-6136. A Pé Menor Calçados. Vamos falar agora de Campeonato Amador da 2ª Divisão. Acontecendo os jogos, ainda pela 2ª fase, iniciando aí a 1ª rodada. Brasília acabou empatando com a equipe do Cometa em 1-1. Outro jogo também deu empate, 2 Amorim, Paraíso também 2. América foi a única equipe que venceu nesta 1ª rodada da 2ª fase. Venceu o Santos por 3-0. Inclusive, na classificação, a equipe do América, 3 pontos, é o primeiro lugar, e seguida aí das outras equipes que apenas pontuou um ponto apenas dentro da 2ª fase nesta 1ª rodada. O América deu uma certa tranquilizada nesta 1ª rodada, mas tem muita coisa para vir ainda aí pela frente, hein? Vamos conferir agora comigo no VT, você que vai fazer aí a sua festa. Eu falo da Estilos Buffet, a sua festa no melhor estilo. Confira comigo agora. Estilos Buffet, o buffet mais completo de Araguari. Aqui você encontra tudo em um único lugar. Buffet, decoração, iluminação, cerimonial. Realize sua festa em seu lugar favorito. Eternize os grandes momentos de sua vida. 15 anos, formaturas, bodas, aniversários, confraternizações. Estilos Buffet, transformando sonhos em realidade. 32410436. E o Campeonato Interbairros? Ontem teve o encerramento de mais uma fase. A 2ª fase, que iniciou nos jogos do domingo passado, nós tivemos ontem o jogo de volta. E a equipe do Goiás, que havia vencido o São Sebastião, voltou a vencer ontem por 2-1. O Novo Horizonte venceu a primeira partida e acabou empatando ontem em 0-0 com a equipe do Milênio. O bairro Miranda perdeu para a equipe do Santa Helena no primeiro jogo e voltou a ser derrotado por 2-0. O Brasília acabou folgando no final de semana porque a equipe do Ouro Verde foi eliminada em consequência daquele primeiro jogo. E a fase semifinal, nós teremos os confrontos Goiás e Santa Helena, Brasília e Novo Horizonte estarão se enfrentando nesta fase semifinal. É o Campeonato Interbairros, que é aí a coqueluche atualmente da Liga Araguarina de Futebol e também da Secretaria de Esportes. Eu falo agora da Clima, Clínica de Imagem, que tem para você
os melhores profissionais para sempre atender você da maneira que você precisa, né? Confira comigo no VT. A Clima Clínica de Imagem e seu compromisso de oferecer sempre os melhores e mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem traz para Araguari o tomografador Brilliance Multislice 16 canais. Exames extremamente rápidos e de alta qualidade. Reconstrução simultânea das imagens em diferentes planos. Clima, há 3 anos a pioneira em ressonância magnética em Araguari. Nós queremos lamentar aqui neste momento a passagem do ex-presidente da Liga Araguarina de Futebol, Ronildo José Nonato, um homem querido na cidade de Araguari e um grande amor, uma grande dedicação aos familiares. Os nossos sentimentos ao Rúbio Nonato, da banda Chica Pimenta, e também a sua mãe, seus irmãos, sua irmã, todos. Nós tivemos aí no final de semana, infelizmente, então nossos sentimentos aos familiares. O Ronildo, que era grande amigo da gente também e que tem uma história pela Liga Araguarina de Futebol, também a equipe do Flamengo, o Clube Atlético Paraíso, era um homem querido em toda a cidade de Araguari. Lamentavelmente, Deus o chamou. Esta é a única certeza que nós teremos, é o caminho de todos. Mas era um homem tão querido, o amor era tão grande, que quando acontece, aí a família fica sentida, os amigos não acreditam, mas é um comandado de Deus. E assim ele partiu para o outro lado. Ronildo José Nonato deixou muitos feitos, entre eles a construção do prédio da Liga Araguarina de Futebol, juntamente com o presidente atual, João Batista Guimarães, João Paca. Aos familiares, os nossos sentimentos e que Deus possa realmente dar muita força para os filhos, a esposa, os amigos, enfim, todos os familiares, a nossa amiga Isabel Nonato e todos os irmãos, a família Nonato, que neste momento sente muito pela passagem, a perca deste grande homem, Ronildo José Nonato. E com isso, eu encerro o Esporte da Gente desta segunda-feira, prometendo voltar na quarta-feira com mais informações do esporte. Um abraço a todos e até lá. Esporte da Gente. Oferecimento Pé Menor Calçados e Confecções. Apoio Clima, Clínica de Imagem. Estilos Buffet, o buffet mais completo da cidade. O Notícia da Gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você, uma abençoada semana e até amanhã, quando eu volto com outras informações. Nosso encontro é ao 12:30. Eu espero você. Até lá!